Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais um vídeo e o tema da aula de hoje é gestão de estoques. Hoje nós faremos uma avaliação dos estoques em relação à sua utilização e também aos registros contábeis. Então nós falaremos um pouco sobre os conceitos de custo médio, PEPs, que é o primeiro a entrar, primeiro a sair, o EPS, que é o último a entrar, primeiro a sair, e PVPS, primeiro que vence, primeiro a sair. Faremos uma análise aplicada desses conceitos, tá bom? Primeiro que tudo, nós temos que entender que o conceito PEPs, em relação à utilização dos estoques, ele coloca que o primeiro material a entrar é o primeiro material a sair. Isto em relação ao que eu tenho estocado e ao momento da saída desses materiais, por vendas, por separação, por distribuição. Esse conceito também é conhecido como FIFO, First In, First Out, tá ok? Quando a gente pensa nesta modalidade de utilização de estoques, até mesmo a estrutura de armazenagem que utilizamos pode impactar neste processo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um sistema de armazenagem drive-thru, onde eu coloco os materiais por um lado da estrutura e ele é retirado pelo outro lado. Automaticamente, este tipo de estrutura de armazenagem ajuda a empresa a operacionalizar o sistema PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai, tá ok? Ou até mesmo uma estrutura de armazenagem dinâmica, onde eu tenho aqui um sistema de roletes, de roldanas, nos quais eu coloco o material aqui primeiro e ele vai se deslocando por gravidade e automaticamente será o primeiro a sair para a utilização, tá ok? Então, a própria estrutura de armazenagem pode operacionalizar e facilitar este processo aí de primeiro que entra e primeiro que sai. Esse modo é muito utilizado, por exemplo, em produtos que têm uma validade longa, um shelf life, né, que é o tempo de prateleira longo. Só que isso não garante que efetivamente o material que é o primeiro a vencer, principalmente quando falamos de materiais perecíveis, materiais com datas de validade, o PEPS não garante que o primeiro material a vencer será o primeiro a ser utilizado. Então, muitas empresas utilizam o PEPS para segmentos alimentícios, para segmentos de bebidas e acabam tendo problemas com isso. Então, tenho que tomar muito cuidado quando eu falo em PEPs e relaciono ele à data de validade, a vencimento. O PEPs, ele conceitua que o primeiro material que entra no meu estoque, no meu armazém, é o primeiro a sair, o primeiro a ser utilizado. Quando eu tenho materiais que efetivamente têm um prazo de validade, e principalmente prazo de validade curto, onde a validade do produto é o fator mais importante para mim no momento da sua utilização, eu tenho que usar o PVPS, que aí sim é um sistema no qual o primeiro material a vencer é o primeiro a sair, conhecido também como FEFO ou First Party First Out. Nesse sistema, aí efetivamente, o controle do estoque é feito com base na data da validade. A utilização do estoque é feita com base na data de validade. É um pouco mais complicado, eu tenho que ter uma grande análise do estoque, no próprio processo de recebimento, eu tenho que verificar as datas de fabricação e de validade do produto que está sendo recebido para manter um sistema de primeiro que vence, primeiro que sai. Porém, ele garante mais assertividade em relação ao controle desses materiais, a redução de perdas de materiais por data de validade expirada, por materiais estragarem no meu estoque. Isso acontece? Acontece sim. Então, conforme o tipo de material que a sua empresa comercializa, que a sua empresa fabrica, talvez o sistema mais adequado para você seja o PVPS, tá bom? Vamos lá.
Então, o PVPS ele é ideal para produtos com perecibilidade, com prazos de validade curtos e principalmente produtos com validade e caro. Exemplo aqui desse chocolate, ó, onde uma caixinha de 200 gramas custa R$ 95. Ou seja, se eu deixo vencer um pallet desse chocolate, por exemplo, eu tenho um grande problema. Medicamentos, alimentos frescos, a linha de frutas, verduras, legumes e carnes, bebidas, ou seja, o próprio cliente não aceita produtos com uma validade muito baixa. O cliente quer um produto que tenha uma validade longa, quer um produto fresco. E além disso, quando a gente pensa que somos um centro de distribuição e vamos alimentar lojas, por exemplo, essas lojas precisam de produtos com um tempo maior de validade para poder girar esse produto, para poder comercializar este produto. E normalmente, quando somos um centro de distribuição, nós recebemos materiais, produtos acabados de diversas fábricas. Muitas vezes a validade que veio de uma fábrica é inferior à de outra. Então, não necessariamente o produto que chega primeiro para mim será o primeiro a vencer. Então, por isso que no foco do PVPS eu especificamente analiso a data de validade e não a data da chegada da mercadoria na minha unidade ou no meu centro de distribuição. Tá bom? Então, PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. Inclusive, eu considero o modelo mais assertivo. A gente pode controlar o sistema PVPS ou FEFO tendo um WMS, o software vai ajudar nessa gestão, mas mesmo sem um WMS, com uma planilha em Excel, com fichas de controle para o pessoal de conferência, de recebimento, é possível sim implantar um sistema de PVPS e garantir aí uma redução e até mesmo a extinção de perda de produtos por conta da validade expirada no seu processo, certo? E o outro modelo utilizado, né, muito mais conceitualmente do que até na realidade, a gente vê isso muito mais conceitualmente, é o modelo de utilização de estoques, o EPS, ou o último que entra é o primeiro a sair. Também conhecido como LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último material a entrar no meu estoque é o primeiro a sair para a utilização. Aqui também eu coloquei uma estrutura de armazenagem, no caso a drive-in, onde eu coloco os materiais aqui, ó, certo? E automaticamente ó, o primeiro material que entra será o último a sair, porque eu terei material na frente dele. Então, empresas que trabalham com esse tipo de sistema de utilização de estoques optam muitas vezes por terem estruturas de armazenagem drive-in ou até mesmo colocarem as cargas no processo de armazenagem blocado, onde eu coloco uma carga, um material em cima do outro sem estrutura de armazenagem. Desta forma, eu sempre retirarei o último que entrou. Sempre utilizarei o último que entrou. Só que, como eu disse, é um pouco mais conceitual. Por exemplo, eu não tenho como usar o apps em segmentos alimentícios, em produtos que têm prazos de validade, tá ok? Isso acaba sendo muito mais utilizado em empresas que trabalham, por exemplo, com aço carbono, que é um tipo de aço que não enferruja, não sofre corrosão pelo tempo, então eu não tenho problemas em utilizar as bobinas que chegaram primeiro ou depois. Então, eu posso, nesse tipo de material, fazer o processo de WEPS. O que chegou por último, eu posso utilizar primeiro. Até mesmo pelo processo de armazenagem por blocagem, que é o que está aqui na imagem. Ó. Eu recebi um lote, recebi outro lote e coloquei em cima. Recebi um terceiro lote e coloquei aqui em cima. Se eu fosse usar primeiro o que entrou primeiro, no caso, essa primeira faixa aqui de bobinas, ó, eu teria que retirar tudo que está em cima. Eu teria um grande trabalho com a movimentação. Então, nesse tipo de material, eu posso utilizar o EPS. Toras de madeira também, como matéria-prima.
Então, muitas empresas que usam esses tipos de materiais acabam utilizando o EPS. Isso por conta desses fatores. Serem materiais em que a data de validade não impacta neste material e até mesmo pelo sistema de armazenagem, que me daria muito mais trabalho, muita movimentação indevida, caso eu quisesse utilizar o material que entrou primeiro, tá bom? Mas isto cabe uma análise bem específica de empresa para empresa. Se vai utilizar PEPs, PVPS ou UEPs. No meu dia a dia eu adoto o PVPS, tá ok? Isto porque atualmente eu trabalho, né, em indústrias que lidam com alimentos, com bebidas, tá ok? Amanhã ou depois, se eu precisar adotar o modelo de WEPs, como eu já trabalhei em empresas metalúrgicas, nos quais eu não tinha problema com lote, com tipo de material, eu utilizava o WEPs para reduzir movimentação. Então, é uma análise muito específica, beleza? Então, esses conceitos PEPs, PVPS e WEPs, a gente analisa isto como conceitos na utilização do material dentro do armazém. Porém, reforçando, né? Quando a gente tem um software WMS que operacionaliza todas as atividades de armazenagem, de movimentação, enfim, da empresa, esse controle de PEPs, UEPs ou PVPS é muito facilitado, porque o próprio software tem funcionalidades para controle de validade. Então, o próprio software direciona os usuários a movimentarem, a utilizarem materiais que irão vencer primeiro. Se eu não tenho isso, eu terei que usar aí uma ferramenta de apoio, uma planilha eletrônica, uma ficha física. Beleza? Tranquilo. Só que aí, saindo um pouco da utilização dos materiais em si, fisicamente, a gente tem que pensar como fica isto nos registros, principalmente no que diz respeito à avaliação dos estoques para a contabilidade. Por quê? A empresa, no final do ano, ela precisa gerar o documento chamado DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. E na DRE eu preciso evidenciar os ativos, os passivos da minha empresa, o que ela tem de material de estoque, o que foi adquirido de material nas compras e o que foi vendido. E o modelo de utilização que eu tenho dos meus estoques pode impactar na minha DRE e pode impactar também até mesmo no que eu pago de impostos. Então, por isso que muitas vezes na utilização a gente acaba sendo muito cobrado pela alta gestão, pelo departamento de contabilidade, em seguir o modelo determinado, ou PEPs ou EPs, enfim, por conta da geração desses documentos. Então, a DRE, demonstração do resultado do exercício, é um relatório contábil que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando lucro ou prejuízo. Então, o modelo como eu utilizo meu estoque também pode impactar na minha análise de saúde financeira da organização, tá bom? A DRE ela é confeccionada junto com o balanço patrimonial realizado no final do exercício, ou seja, lá no final do ano a gente analisa tudo o que aconteceu de janeiro a dezembro nessa empresa. A DRE ela precisa ser feita e assinada por um contador habilitado pelo CRC, Conselho Regional de Contabilidade. E a DRE ela é apresentada para a Receita Federal, ou seja, é o momento da empresa prestar contas na declaração de imposto de renda, enfim, né? Toda a parte contábil da empresa envolve a DRE. E para a elaboração da DRE, eu tenho que ter muita clareza no modelo de utilização e avaliação dos meus estoques. A DRE é obrigatória, apenas existe uma exceção para as empresas MEI, microempreendedores individuais. No restante, todas as empresas precisam fazer a DRE, né, com o aval de um contador cadastrado no CRC e precisam prestar contas com a Receita Federal. Por isso a importância de saber
quanto a empresa comprou de material, quanto que ela vendeu, quanto ela tem estoque e qual o custo desse material dentro do estoque. E o modelo de utilização, sendo ele PEPs ou EPs, pode impactar nesses custos e nos impostos, certo? Então nós veremos agora a avaliação dos estoques. Nós vimos a utilização inicialmente com PEPs, UEPs e PVPS, e agora nós veremos a avaliação dos estoques também com o modelo PEPs, com o modelo UEPs e com o modelo do custo médio, para entendermos aí este comportamento da utilização e avaliação dos estoques e qual o impacto que ele gera na DRE da empresa e também na análise da saúde financeira da empresa, na parte contábil aí da gestão dos nossos estoques. Bem, como eu disse, esta utilização dos estoques pode impactar até nos impostos que pagamos como empresa. Então é muito importante ter essa clareza, tá? Vamos lá. A gente tem que entender o chamado CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Ou seja, eu adquiro matérias-primas ou mercadorias que eu comercializo, eu vendo essas mercadorias e eu tenho um custo dessa mercadoria quando ela é vendida. O CMV ele é calculado com o VEI, que é o valor do estoque inicial, mais o VC, que é o valor de compra, menos o VEF, que é o valor do estoque final. Então, nós utilizaremos esta fórmula para analisar o comportamento da utilização e avaliação dos estoques e a saúde financeira da organização, tá bom? Então, CMV igual a VEI mais VC menos VEF. Beleza. E aí nós faremos esta análise nos três modelos. O mesmo cenário, as mesmas operações com um tipo de material do nosso estoque, sendo analisada na utilização pelo PEPs, na utilização pelo EPS e na utilização pelo custo médio. Vamos lá. Aqui eu peguei o histórico relacionado a um único material de uma empresa no mês 5 de 2021. Então, dentro desse histórico, ó, a gente tem o estoque inicial, o momento de uma compra, um momento de uma venda, um momento de outra compra e outro momento de outra venda. Aqui eu tenho as quantidades, né, relacionadas às operações citadas aqui anteriormente e o preço unitário do estoque neste momento. Ó. Então, no momento do estoque inicial, cada unidade custava R$10. No momento da primeira compra, eu paguei por unidade R$11. O momento da venda, este NA é o não avaliado, é o que nós iremos descobrir com a nossa análise. Na outra compra, eu já paguei um pouquinho mais caro, paguei R$11,50. E no momento da outra venda, eu também terei que analisar. Então, basicamente, aqui a gente identifica o custo da mercadoria vendida para entender essa valorização do estoque ao longo de um período e como que isso impacta na minha DRE e na minha saúde financeira. Então, analisaremos este mesmo histórico, utilizando o estoque pelo modelo do PEPs, pelo modelo do EPS e pelo modelo do custo médio. Vamos lá. Bem, ó, primeiramente no modelo do PEPs. Vamos lá, ó. No primeiro dia, no dia 1/5, eu tenho meu estoque inicial, com uma quantidade de 300 unidades, das quais cada uma custa R$10. Foi o que ficou de um saldo anterior do meu estoque desse material. Então, no PEPs, né, dia 1/5, tá aqui, eu tenho como histórico o estoque inicial, que é aqui de 300 unidades, com preço unitário de R$10. Então, o meu valor de estoque, neste momento, ó, 300 unidades vezes R$10, é de R$3.000, certo? Beleza. Aí, não teve nenhum acontecimento no dia 2, 3 ou 4. No dia 5, eu realizei uma compra, ó. Ou seja, no dia 5 aqui, essa compra chegou para mim,
compra de 200 unidades. Então, eu tenho uma entrada aqui, certo? De 200 unidades, as quais eu paguei R$11. O preço das mercadorias tendem a subir devido à inflação. Então, paguei um pouquinho mais caro. Ó. Paguei R$11. E o meu valor para esta compra, então, é de R$2.200. 200 unidades vezes R$11. Qual o meu saldo do guia 5? Inicialmente, ó, meu saldo do guia 5 são as 300 unidades que eu já tinha aqui anteriormente, ó, que ficou lá do período anterior. E aqui no guia 5, eu vou ter que adicionar ao meu saldo esta compra de 200 unidades. Então, tenho também aqui mais 200 unidades que custaram R$11 cada uma e me somam um valor de 2.200. Professor, por que você não somou 300 mais 200 e colocou 500 aqui? Porque aqui no modelo do PEPs, na hora das saídas, eu vou ter que usar primeiro esse lote de 300, que foi o que chegou primeiro. Então aqui eu não posso consolidar para poder identificar quem é quem, tá bom? Beleza. Aí a gente vai para o dia 12. Ó. Dia 12 do 5, eu tenho uma venda de 250 unidades, ou seja, uma saída. Essa venda virá aqui para a minha parte de saída. Ó. Vendi 250 unidades. O preço unitário de venda, qual que vai ser? Como eu estou no modelo do PEPs, eu vou ter que usar essas 250 unidades do primeiro lote. Primeiro que entra, primeiro que sai. Que é o de 300 unidades, onde cada uma custa R$10. Então aqui, ó, preço de R$10. O valor dessa minha venda em relação ao meu estoque será de 2.500. 250 vezes 10. O meu saldo no dia 12, eu terei 50 unidades desse lote de 300, porque eu usei apenas 250, ó, 50 unidades de R$10, que totalizam R$500, e eu ainda tenho essas 200 unidades de R$11. Tá aqui, ó. Então, ainda no dia 12, ó, eu tenho as 200 unidades de R$11, tá bom? Beleza. Seguindo, no dia 20, eu tenho mais uma compra de 200 unidades, ó. Então, dia 20, compra de 200 unidades, é uma entrada, virá aqui, ó, 200 unidades. Preço unitário, R$11,50, o que me totaliza um valor de 2.300. 200 vezes 11,50, R$2.300. Então, meu saldo inicial, aqui no dia 20 do 5, o que eu tenho de saldo? Eu tenho ainda as 50 unidades, ó, de R$10 daquele primeiro lote. Tenho as 200 unidades de R$11 desse segundo lote. E tenho também mais 200 unidades, que são essas que eu acabei de adquirir, de R$11,50 do terceiro lote. Beleza. Este é o meu saldo total aqui, ó, dia 20. Então, eu tenho 3 grupos de materiais do dia 20. Já no dia 25, o último dia de histórico dessa análise, eu tenho novamente uma venda de 300 unidades. Então, venda de 300 unidades. A venda virá aqui na saída. Então, uma saída. Só que aí, essas 300 unidades, como que eu vou usar ela? Como que eu vou retirar ela do meu estoque? Primeiro, eu vou ter que usar essas 50 desse primeiro lote, de R$10 a unidade. Vou usar as 200 do lote de R$11. E ainda faltam 50, né? Para as 300 unidades vendidas. Vou usar mais 50 deste lote de R$11,50. Aqui totalizou as 300 unidades que eu vendi. E o saldo que eu ficarei em estoque é a sobra desse último lote que eu não usei todo, que é de 150 unidades,
de R$ 11,50. E aí o valor que eu tenho em estoque agora, ó, 150 unidades vezes R$ 11,50, eu tenho R$ 1.725 em estoque. Ou seja, eu utilizei o meu estoque nas minhas vendas, nas minhas saídas, utilizando o primeiro que entra, primeiro que sai. Isto gera um impacto no valor final do meu saldo em estoque, tá bom? Reparem que aqui eu tenho o valor inicial do meu estoque, que é de R$ 3.000, tenho o valor final do meu estoque, que é de R$ 1.725, e tenho o valor das compras, ó, que é de 2.200 mais 2.300, R$ 4.500. Os valores que eu preciso para a fórmula do CMV. Vamos agora avaliar este mesmo caso no modelo do WEPS, tá bom? Então vamos lá. No modelo do WEPS, mesma coisa. No primeiro dia, eu tenho meu estoque inicial de 300 unidades a R$ 10. Então, dia 1/5, estoque inicial, que está aqui no meu saldo, 300 unidades a R$ 10. Lembrando que agora é o último que entra, primeiro que sai. Dia 5, eu tenho uma compra de 200 unidades a R$ 11, mesmo cenário anterior. Então, dia 5, compra de 200 unidades, será aqui uma entrada de 200 unidades, com preço unitário de R$ 11, o que totaliza o valor de R$ 2.200. Então, aqui no dia 5, qual que é o meu saldo? O meu saldo do dia 5 são as 300 unidades que eu já tinha a R$ 10, mais as 200 a R$ 11 que eu comprei aqui. Beleza. Aí, dia 12, eu tenho a primeira venda neste modelo do EPS. Então, dia 12, uma venda de 250. A venda virá aqui para a saída. Aí, essa venda de 250 unidades, primeiro, como é no último que entra, primeiro que sai, eu vou usar as 200 deste último lote, que foi o último que entrou. O último que entra, primeiro que sai. Então, utilizo essas 200, ó, de R$ 11. E, como são 250 unidades, eu vou usar 50 unidades deste lote de 300. Então, 50 do lote das 300 que tem o preço unitário de R$ 10. Tá ok? Que totalizam R$ 500. Qual que é meu saldo aqui agora? Meu saldo é de 250. Sobrou aqui 250 desse lote de R$ 10. Certo? Beleza. Aí, dia 20, eu tenho novamente uma compra. Então, dia 20/5, compra de 200 unidades. A compra virá aqui na minha entrada, 200 unidades, a R$ 11,50. 200 vezes 11,50, 2.300. Não tive saída. Qual que será o meu saldo no dia 20? Primeiro, as 250 unidades que eu já tinha, de R$ 10, e as 200 unidades que eu comprei aqui, ó, a R$ 11 a unidade, R$ 11,50 a unidade. Beleza. Chega dia 25, eu tenho mais uma venda de 300 unidades. Então, dia 25, venda de 300 unidades. Virá aqui na minha saída. Como que eu farei essa venda? Mais uma vez, é o último que entra, primeiro que sai. Então, eu terei que utilizar primeiro as 200 unidades deste último lote, o último que entra, primeiro que sai, 200 de 11,50, que dá 2.300, mais 100 unidades deste outro lote aqui, ó, de R$ 10 a unidade, que vai me totalizar R$ 1.000. Beleza? Então, aqui já fiz aqui a saída das 300 unidades vendidas. O meu saldo, dia 25, será o seguinte: 150 unidades que sobraram desse lote, ó, a R$ 10 a unidade. O que me totaliza
um estoque final no modelo do EPS de R$ 1.500. Eu tenho as mesmas 150 unidades lá do PEPS, que custavam R$ 1.725, agora a R$ 1.500. Tenho meu estoque inicial de 3.000 e tenho o valor das minhas compras também de 4.500. Ou seja, eu tenho uma mudança no valor do estoque final, com uma mudança do modelo de utilização. E agora eu vou analisar o custo médio. No custo médio, o que acontece? No custo médio, eu retiro do meu estoque os materiais com base no valor médio de compra. Vamos lá, vamos entender isso na prática. Lá no dia 1, novamente, eu tenho meu estoque inicial de 300 unidades a R$ 10 a unidade. Beleza. Isso não se repete. No dia 5, eu tenho a primeira compra de 200 unidades a R$ 11. No modelo do custo médio, aí sim eu consolido o material que eu tinha com o que está chegando. Então vamos lá. No dia 5/5, eu tenho uma compra de 200 unidades, que virá aqui, ó, uma entrada de 200 unidades a R$ 11 a unidade, o que me dá R$ 2.200. Qual que será meu saldo no dia 5/5? O meu saldo será de 300 unidades que eu já tinha, mais 200 que entrou, 500 unidades. Qual será o meu preço unitário para cada unidade dessas 500? Bem, meu preço unitário será o seguinte, será a soma do valor total anterior, mais a soma do valor total do que está sendo recebido, dividido pela soma da quantidade anterior, mais a soma da quantidade que está sendo recebida, ou seja, dividido pelo saldo aqui de 500. Então, eu terei 3.000 mais 2.200, 5.200, dividido por 300 mais 200, que é 500. Então, 5.200 dividido por 500, o meu preço unitário aqui é de R$ 10,40, ou seja, é uma média mesmo. Então, eu trabalho com o custo médio. Diferente do PEPS e do EPS, onde eu utilizo o valor, no caso do PEPS, do primeiro lote, e no EPS, o valor do último lote, aqui eu faço a média dos valores, tá bom? Então, aqui, ó, o valor do meu estoque no dia 5/5 será de R$ 5.200, ou seja, 500 unidades vezes R$ 10,40 a unidade, 5.200. Beleza. Aí, dia 12, eu tenho a venda de 250 unidades. Então, dia 12, venda de 250 unidades, será aqui na minha saída, e aqui eu faço a venda de uma vez só. Como eu já tenho aqui consolidado o total, eu não tenho divisão de lotes, as minhas 250 unidades da venda sairão deste lote, ó. Então, 250 vendidas, preço unitário dessas 250 está aqui, R$ 10,40. É o custo médio. Eu não vou utilizar do primeiro ou do último lote, vou usar o custo médio. Então, 250 a R$ 10, o que me dá um valor de R$ 2.600. E o meu saldo aqui, eu tinha 500, vendi 250, o meu saldo é de 250, que custam R$ 10,40 cada uma, e me deixa com um valor de estoque de 2.600, certo? Então aqui eu não analiso primeiro ou último lote, aqui é a média do valor entre esses lotes. Beleza. Vou para o dia 20. No dia 20/5, eu tenho outra compra, uma compra de 200 unidades. Então, compra de 200, será aqui na minha entrada, né? 200 unidades. Essas 200 eu paguei R$ 11,50 em cada uma, assim como nos outros modelos, tá bom? Então, 200 vezes 11,50,
o meu valor de compra 2.300, o meu saldo será as 250 que eu tinha, mais 200, 450. O meu preço unitário será, novamente, a soma do valor unitário que eu já tinha, do valor total que eu já tinha, mais a soma do valor total que está chegando no meu estoque, dividido pela quantidade que eu já tinha, mais a quantidade que eu recebi. Ou seja, 2.600 mais 2.300, dividido por 250 mais 200. Ou seja, 4.900 dividido por 450. Meu preço unitário aqui será de R$ 10,89 por unidade. Meu custo médio, tá bom? O valor total de estoque, 450 unidades vezes R$ 10,89 a unidade, eu tenho R$ 4.900 de estoque no dia 20/5. E aí vem meu último registro desse histórico. Dia 25/5, uma nova venda de 300 unidades. Então, vamos lá. Dia 25/5, uma venda de 300 unidades, que vem aqui para as minhas saídas. Essas 300 unidades serão retiradas na íntegra aqui do meu saldo de 450. Então, 350 de saída. Desculpa, perdão. 300 de saída. Com o preço unitário de 10,89, que é o preço unitário vigente pelo custo médio. Esse valor total será de R$ 3.266,67, 300 vezes 10,89. E o meu saldo, eu tinha 450 menos 300, terei as 150 unidades de saldo, cada uma unidade custando R$ 10,89, e o valor que eu tenho de estoque final aqui nesse caso, do custo médio, é de R$ 1.633,33. Então, fechou. Fechou aqui a análise pelo custo médio. É a forma mais fácil de fazer a análise entre o PEPs e o EPS, né? O custo médio é mais simples. O que é aceito pela Receita Federal é o modelo do PEPs ou do custo médio. Já já a gente verá por quê. Mas vamos entender aí, fazer uma análise a fundo desses três modelos de utilização. Num primeiro, o material de saída tem seu custo calculado com base no valor do primeiro lote, ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai. No modelo do EPS, as minhas saídas têm o valor calculado com base no valor do último lote, último que entra, primeiro que sai. E no custo médio, as minhas saídas têm os valores calculados com base no custo médio entre os lotes, tá? Vendo os três resultados aqui, ó, o que a gente pode analisar? Aqui o do PEPs, do EPS e do custo médio. Os meus valores de compra são iguais em todos os casos, ó. 2.300 mais 2.200, 4.500. 2.200 mais 2.300, 4.500. E no custo médio a mesma coisa. Eu fiz as mesmas compras. Foi a mesma análise, tá bom? Meu estoque inicial nos três casos também é o mesmo. 300 unidades de R$10, 300 unidades de R$10 e 300 unidades de R$10. R$3.000 de estoque em ambos os casos, para esta mesma análise. Já o meu estoque final, o custo do meu estoque final, ele tem uma variabilidade de acordo com o modelo que eu utilizo contabilmente. Ó. Então, no PEPs, ó, valor de estoque final 1.725, no EPS 1.500 e no custo médio 1.633. Em ambos os casos, com o mesmo estoque, porque foram as mesmas movimentações, tá bom? Aqui a gente só mudou contabilmente a valorização das unidades em estoque com base nos modelos, certo? E o que isso impacta no processo contábil da minha empresa? Bem, vendo a relação do CMV, que eu tinha falado lá no começo,
custo da mercadoria vendida, onde eu tenho valor do estoque inicial mais valor de compra menos o valor do estoque final, como é que isso fica? Bem, no PEPs, no EPS e no custo médio, como eu informei ali atrás, o estoque inicial é igual em todos os casos, as compras são iguais em todos os casos, só que eu tenho mudança no estoque final. Quando eu aplico esses indicadores aqui na fórmula do CMV, 3.000 mais 4.500 menos 1.750, no PEPs o meu CMV é de 5.775. No EPS, o meu CMV é de R$6.000. E no custo médio, o meu CMV é de R$5.866. Ou seja, eu tenho um impacto no valor do estoque final e tenho um impacto no custo da mercadoria vendida. E o que isso significa para a empresa? Primeiro, o custo das mercadorias que eu vendo, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, aumentará ou reduzirá o imposto que eu irei pagar. E lá no final do ano também, na DRE, a mesma coisa. Isso impactará na minha prestação de conta com a Receita Federal e se eu também precisarei ou não pagar mais algum tipo de imposto. Então, essa análise, ela contabilmente serve para isso, além de mensurar a saúde financeira da empresa. Muitas empresas acabam fazendo uma análise com base, por exemplo, no PEPs. E o que o PEPs me passa, né? O PEPs me mostra que o custo da mercadoria vendida foi menor. Ou seja, se eu pensar que a minha receita é o meu lucro menos o custo que eu tive, quando eu tenho o custo da mercadoria vendida menor, teoricamente eu tive mais receita, eu ganhei mais dinheiro. Só que aí, se eu ganhei mais dinheiro, eu pagarei mais impostos. A empresa acaba fazendo um balanceamento incorreto entre o custo que ela realmente teve com as mercadorias e acredita que está tendo saúde financeira e não está. Por isso que muitas vezes a gente vê empresas que aparentemente têm um número de vendas muito alto falindo por conta de um problema na gestão dos seus recursos, certo? Aqui a gente pode entender o que? O PEPs ele passa a impressão que o custo é menor e o lucro é maior, né? A gente vendo aqui o custo da mercadoria vendida pelo PEPs. Só que, como eu disse, quanto mais lucro eu tenho, mais impostos eu pago. O EPS reduz o lucro da empresa e, consequentemente, reduz os impostos que eu pago. As normas de contabilidade, elas exigem que se use o PEPs para calcular os impostos. E o que acontece também? Como os preços das mercadorias tendem a subir, dificilmente você vê uma mercadoria reduzindo o preço ao longo dos períodos. No EPS, onde eu uso primeiro os materiais mais caros, que entraram por último, consequentemente com preço maior, eu acabo inflacionando o custo da mercadoria vendida. Eu acabo aumentando o custo da minha mercadoria vendida. Para registro, o modelo mais simples de fazer é o custo médio. E normalmente ele tem um valor que fica entre o PEPs e o EPS. Né? Ele fica ali realmente na média. É mais fácil para mim organizar na tabela, para mim registrar e também fica um valor mais fácil para eu calcular os impostos. Mas eu tenho que fazer essas três análises para entender realmente a saúde financeira da organização, avaliar quanto que ela comprou de mercadoria, quanto que ela vendeu, por quanto ela vendeu e se ela realmente obteve lucro. Então, por isso que a gente faz esses balanços de avaliação dos estoques. Então, a gente tem a análise da utilização em relação a PEPs, UEPs e PVPS, isto fisicamente na operação mesmo, para quem manuseia os materiais, os produtos, e contabilmente, para quem faz a gestão dos recursos da empresa, é muito importante fazer essa análise do PEPs, UEPs e do custo médio. Tá ok?
Peço que as dúvidas sejam colocadas nos comentários e que você avalie como isso acontece na sua empresa para identificar se realmente ela está saudável, se ela está tendo lucratividade e rentabilidade. Aqui são as principais referências utilizadas para o desenvolvimento do material. Peço que quem gostou que curta, que comente, compartilhe o vídeo, que se inscreva no canal e agradeço a atenção de todos. Até mais, até a próxima aula.